Olá, mais uma vez estamos no debate Agrobiz. Vamos à segunda parte do nosso debate com os convidados que já apresentei, que é a doutora Tatiana Mata, o doutor João Mosca e o engenheiro Salvador. Mais uma vez, obrigada pela vossa presença. Antes do intervalo, estávamos a falar da questão das políticas e estratégias de intervenção do Estado. O governo já foi aconselhado a criar um fundo soberano para evitar aquilo que é a chamada doença holandesa. Qual é o vosso ponto de vista com relação a este aspecto, Dr. Salvador, Engenheiro Salvador? Obrigado. Eu já fui aconselhado o governo a criar esse fundo e eu acho que é uma boa recomendação. E neste momento acho que está-se a trabalhar nos mecanismos de poder implementar isso de uma forma efetiva, porque de fato chegou-se à conclusão que é uma boa intervenção nesse sentido. Então, está-se a trabalhar nesse sentido. Mas a que ponto estamos a trabalhar neste sentido? Não posso aqui responder diretamente sobre o ponto de situação real, mas sei que está a trabalhar nessa matéria. Okay. Sim. Doutora Tatiana, o que pensa sobre este aspecto da chamada doença holandesa? Olha, há sim uma necessidade de garantirmos que o impacto do boom, não é mesmo, do setor extrativo não seja negativo em termos de preços por aí fora, não só no setor agrícola, mas qualquer outro setor, né? E como governo, acredito que pelos estudos feitos, não é mesmo, recomenda-se sim que exista um fundo para poder gerir, não é mesmo, ou ajudar o governo e o país em si, não é mesmo, a lidar com esse fenómeno, porque senão nós teremos casos onde não será viável para um cidadão viver neste país com os preços que vão ser praticados, que já estão a ser praticados de certa forma, né? A vida está a ficar cada vez mais cara, né? Por causa dos investimentos no setor. Então, vamos ver o que o governo traz, não é mesmo? Já que dizem que estão a trabalhar nisso, mas em termos de políticas, é necessário que logo do início comecem a envolver o setor privado, os académicos também, né? Para se fazer algo relevante, não é mesmo? Que responda às necessidades do país. A doutora Tatiana sente que o setor privado não está a ser envolvido nesta questão? Olha, normalmente, se o governo está a desenvolver uma estratégia interna, olha, então nós esperamos que, a um certo ponto, nos convide para dar a nossa opinião e ver a nossa contribuição também, né? Até agora, mesmo não sei de nada, mesmo que possamos dizer que estamos envolvidos. Não sei de nada, eu acredito que ainda é uma fase incipiente, quando o governo está a pensar no assunto. Se calhar o Observatório Rural, do meio rural, está a ser envolvido nesta questão. Como é que estamos? Não, o Observatório do meio rural geralmente não é envolvido nessas coisas, porque por razões diversas que aqui não importa referir, não é? Mas, de qualquer maneira, o Observatório, dentro do seu âmbito de trabalho, sempre procura estudar as coisas e tem estudado muitos assuntos. Mas esta questão do Fundo Soberano não é a nossa matéria direta. Mas eu, como individualmente, posso falar sobre isso, não é? A primeira coisa que eu queria referir é que eu tenho dúvidas que seja uma vontade real, atual, do governo fazer isso e que haja recursos para isso. E explico. Os recursos que estão a entrar em Moçambique são altos, mas grande parte é financiamento externo e é empréstimo externo. De investimento direto estrangeiro entra muito dinheiro, mas não é tanto como a gente pensa que é. E os volumes de dinheiro que entram, de empréstimo, mais empréstimos, mais investimento direto estrangeiro, é simplesmente o suficiente para pôr a balança de pagamentos positiva, um pouco positiva, para suprir o grande déficit que tem a balança comercial, portanto, transações de mercadorias e serviços.
significa que para constituir um fundo soberano seria necessário haver um excedente muito alto de recursos, que não é o caso. Segunda questão, portanto, há aqui um problema de ainda não haver recursos de entrada suficientes para isso. Talvez no futuro, quando o gás, etc., começarem a ser exportados em quantidades grandes, talvez essa situação se possa colocar. Em segundo lugar, não estou certo que haja uma vontade política real. Primeiro, porque já ouvi falar de técnicos de topo do Banco de Moçambique referir que em Moçambique o perigo da doença holandesa não existe. Naturalmente que eles não estão, seria um discurso para alguém ouvir, mas não acreditarem, e ninguém acredita que esse risco não existe. Existe o risco. Em segundo lugar, quando um Estado está a se endividar, seja dívida pública como dívida externa, aos volumes que está-se a endividar, a criação do Fundo Soberano seria contraproducente na medida em que os excedentes de recursos que tem serão necessariamente para pagar as dívidas que se vão acumulando no futuro, não é? Portanto, eu penso que neste momento a política económica de Moçambique e a disposição real que a economia, que os dirigentes têm do setor monetário, não parece que sejam favoráveis à criação do Fundo Soberano. Tanto mais que, não sei, ali o colega Salvador referiu que está-se a trabalhar no assunto. Eu não sei se estão a trabalhar no assunto, mas posso saber brevemente se estão ou não a trabalhar no assunto, mas duvido que sim, porque as condições materiais de recursos, as condições de vontade política e as condições de discurso que existem, nada indica que exista uma vontade real e que isso seja o caminho a curto prazo que Moçambique esteja preocupado com ela, não é? Portanto, mas de qualquer maneira, penso que logo que houver possibilidades, penso que os fundos soberanos são aplicados em muitos países e têm efeitos muito bons para evitar grandes oscilações internas de crise, choques da economia internacional, etc., etc., e garantir uma certa estabilidade não só macroeconómica, mas também dos mercados e da operação e segurança e confiança dos agentes económicos, porque tem uma segurança detrás de si que pode evitar que grandes crises afetem o setor empresarial. Mas isso, por agora, penso que não vale a pena estar a pensar que nos próximos tempos isso vai acontecer, não? Ok, mas nós estamos a falar de um fundo soberano para o setor agrícola. Não estamos a caminhar para uma agricultura 100% subsidiada pelo Estado. Eu sei que a doutora Tatiana tem um ponto de vista diferente com relação à questão dos subsídios. Diga-nos, o que acha? Não estamos a caminhar para este cenário? Olha, nós não estamos à procura de um setor, né, agrícola 100% subsidiado. Não, acho que o fato de Moçambique, por mais que não seja competitivo, né, de forma igual em relação aos países à volta, o fato de nós estamos a sobreviver já mostra que existe algum nível de eficiência no nosso setor, mas mesmo assim, mesmo estamos lutando contra a maré, vamos assim dizer, porque gostaríamos de ter algumas coisas feitas, sim, né? Volto a repisar mesmo o IVA do gasóleo, né? Remover o custo do IVA também na energia, né? Na água para a produção agrícola comercial. Há coisas que devem ser retiradas, sim, né? Para facilitar o processo de produção, mas nós temos que, né? Como o setor privado investindo no setor, seja pequeno ou grande, temos que, de uma forma, produzir de acordo com o ambiente de negócios, porque nós estamos a concorrer no ambiente global, é um mercado global, então não vamos dizer que queremos uma coisa 100%, até estamos a concorrer com países que têm sim subsídios 60%, 70%, não é mesmo? Mas não é mais por aí, não é por aí. Nós queremos só que alguns pontos sejam resolvidos para permitir que o nosso custo de produção seja mais acessível, né? E que o produto final também seja mais competitivo no mercado. Falando de um fundo soberano, se o fundo soberano, por exemplo, for usado para capacitar o produtor, não é mesmo? A gente não precisa dizer, olha, vamos dar dinheiro para você fazer a produção. Não, vamos te ensinar a produzir como deve ser.
né? Porque os valores podem ser usados para tal, ou mesmo para servir de colateral para o produtor poder aceder a um crédito, ou não, né? Mas de uma forma bem organizada, de uma forma comercial, iríamos dizer assim, ou mesmo para servir de seguro, né? Porque o fundo poderia depois ser usado para desenvolver um seguro agrícola, né? É verdade, há uma discussão muito grande à volta do seguro agrícola, mas de uma forma ou de outra nós temos que começar a pensar em criar um seguro agrícola, não é mesmo em Moçambique, né? Isso é uma outra conversa, mas, por exemplo, temos o caso do Brasil, onde eles têm um fundo, não é mesmo, que quando há uma estiagem ou uma cheia, uma coisa assim, né? O produtor, né, consegue aceder ao fundo, eles vão lá, avaliam as perdas e conseguem receber isso. Existe um sistema todo que tem por detrás disso e nós temos que, aos poucos, né, o nosso governo tem que começar a ver quais são, aprender de outros países, quais são os mecanismos usados para nós também podermos chegar a esse ponto, porque não podemos continuar a só dizer que a agricultura é um investimento de risco. E terminamos aí. A agricultura é um investimento de risco. Terminamos aí. A agricultura é um investimento de risco. Terminamos aí, meus senhores. Né? O que é que a gente deve fazer? Devemos investir, né? O nosso governo tem que começar a pensar em investir em capacidade interna, não é mesmo, para poder, por exemplo, fazer análise de solos. Né? Não se justifica que os nossos produtores têm que mandar os solos para fora de Moçambique para fazer análise de solos. É verdade que agora já abriu uma empresa cá, mas é um serviço que o governo deveria oferecer. Não se justifica, não é mesmo, que nós tenhamos que, para fazer, por exemplo, uma combinação certa de fertilizantes, temos que comprar bem caro numa empresa privada, não é mesmo? O pequeno produtor não vai aceder a esse serviço tão cedo, não é mesmo? Então, são serviços que o próprio que o setor privado tem que oferecer, mas que o setor público também tem que oferecer. Né? Falei dos seguros, não é mesmo? Olhar para a capacidade do governo de começar a recolher informação meteorológica de qualidade, não é mesmo, que possa informar ao setor privado, né? Quando for a fazer a empresas especializadas, nesse caso, vão fazer o que chamam de seguro, como é que se diz isso em português? De index. Indexado, né? Então, o seguro indexado no tempo, né? Okay. Para eles poderem fazer uma análise de qual é o nível de risco, por exemplo, de se perder a colheita nesse local ou culturas nesse local, por aí fora. Mas, enquanto nós não tivermos esse tipo de informação, não há maneira do setor privado investir e criar esse tipo de produtos, não é mesmo? E a gente vai continuar a dizer que a produção é arriscada, não é mesmo? E o produtor não tem como se proteger. Há coisas já de pequena envergadura que estão a ser feitas, por exemplo, Tanzânia, Quênia, né? Tem exemplos que se podem, Malawi também, aqui perto, que se podem começar a copiar e testar em Moçambique. Então, são esses tipos de investimentos, não é mesmo, que o nosso governo tem que fazer, porque não pode continuar a dizer que nós vai querer dar dinheiro a uma rala e dar células. Não dá. Tem que criar capacidade de gestão. Né? Ok, estamos aqui a falar de capacidade de gestão e o Dr. Mosca já nos tinha introduzido a questão do acompanhamento dos fundos, da questão da capacitação do pequeno agricultor e também do setor do agronegócio. O exemplo do Malawi é um grande exemplo a nível da África e temos por outro lado o Brasil, que são bons exemplos de acompanhamento dos agricultores, dos fundos e todas as políticas e estratégias definidas pelo Estado. Considera o Fundo do Desenvolvimento Agrário, considera a questão da capacitação do pequeno agricultor importante, considerando também que várias empresas do setor privado estão a fazer aquilo que nós estamos a chamar de um recuo na cedência do crédito para capacitar o pequeno agricultor. Isto é uma prioridade? É uma prioridade, é uma das grandes prioridades que nós temos. Aliás, posso dizer até que é um mandato, porque se for a ver, a doutora Jana estava a falar aqui do crédito, que os agricultores não devolvem, é uma ala, que sempre houve esse conceito de que o dinheiro do Estado não se devolve, é uma ala. Nós estamos a trabalhar no sentido dos agricultores estarem consciencializados que o dinheiro que eles recebem para pagarem.
Nós temos exemplo de linhas de crédito que o nível de reembolso é quase 100%. Porquê? Porque nós metemos o agricultor, metemos empresas que providenciam insumos para a produção, metemos empresas que vão absorver a produção do agricultor. Então o trabalho do agricultor é facilitado, porque a cadeia chama multifacetada. Tem provedor de insumo, tem aquele que vai comprar a produção. O agricultor dedica-se única, exclusivamente à produção. Porque temos casos em que o agricultor tem que produzir, tem que procurar insumo, tem que transportar para o mercado, tem que ficar no mercado para vender. Então, já está negociado logo a priori as condições de oscilação dos preços, as percentagens todas. Então, para nós, a capacitação é muito importante. Temos equipas de monitoria e avaliação que, para além de nós providenciarmos crédito ao agricultor, ele tem assistência técnica no mínimo 2 vezes durante o estágio de desenvolvimento da cultura. Isso para quê? Para ao longo da produção trabalhar com o agricultor, ver quais são os desafios que ele tem, se precisar de alguma assistência técnica que pode ser dada naquele momento. Então, tem-se capacitar o agricultor nesse sentido. São capacitados também os agricultores na área de agronegócio. Conforme eu disse aqui, são pequenos agricultores, eles não são bancáveis. Os bancos comerciais não aceitam, eles não têm condições de ter acesso ao banco. Então, temos casos em que, para apoiar os agricultores, aqueles que podem ter acesso ao banco, o Estado tem que assumir parte do risco do dinheiro não voltar. Como é que assume parte do risco? Há fundo de garantia que se cria com o banco para poder operacionalizar uma certa linha de crédito. Faz esse trabalho com o Standard Bank, com o BCI, com o BIM. Então, são várias alternativas que estão a encontrar para tentar ver se o agricultor, porque não queremos que o agricultor continue no mesmo estágio. Pequeno produtor só produz para comer, para sobrevivência. Ele tem que ter excedente para a produção, para poder também diversificar a sua dieta e a condição econômica da família. Comercializar também. Comercializar, sim. Okay. Então, o agronegócio é muito complexo, porque nós não olhamos só para o crédito, olhamos para toda a cadeia. Onde é que ele vai comprar o insumo? Que tipo de insumo? Onde vai vender? A quem vai vender? Qual é o preço a que ele vai vender esse produto? Claro que não temos esse sistema para toda a nossa linha de crédito, porque ainda é um desafio para nós, é uma aprendizagem, mas já estamos a implementar em várias linhas e com sucesso. Doutor João Mosca, eu volto a si, porque foi quem introduziu a questão da capacitação, ou seja, do acompanhamento aos produtores. Acredita que este é um papel importante, é um setor prioritário, desculpa, para aquilo que é o papel do Estado no setor agrícola? Quer dizer, a capacitação e a monitorização dos setores financeiros e mesmo do Estado, quando presta algum tipo de serviços, naturalmente que é importante, não é? Mas acho que o muito mais importante é que o nosso sistema educativo forme pessoas com programas de educação nas escolas a diferentes níveis, que sejam profissionalizantes e que tenham ajustamentos às diferentes atividades económicas que possam existir, não é? O que se passa é que hoje nós basicamente temos um sistema de ensino generalista que não prepara as pessoas desde os primeiros anos para certo tipo de atividades e certo tipo de gestão e atividades técnicas. E, portanto, significa que existem estudos sobre isso em que as pessoas que são formadas deixam a agricultura. E deixam a agricultura exatamente porque a agricultura não é uma fonte de renda competitiva comparativamente com outro tipo de ocupações de trabalho em outras atividades económicas, não só como empresários, como também como empregados. Portanto, os salários na agricultura são, regra geral, inferiores àqueles que são praticados. E não estou a falar do salário mínimo, estou a falar do salário de toda a escala salarial, não é? Portanto, a primeira coisa, penso que seria importante que os técnicos tivessem incentivos para que permanecessem na agricultura e que os seus ensinamentos fossem para a agricultura. Aí já reduziria muito a necessidade da tal carga forte que as instituições financeiras teriam que ter para fazer a monitorização, etc, etc, etc. Porque acaba por ser um custo muito alto que as instituições financeiras têm, que depois isso quem vai pagar finalmente tudo isso é a própria pessoa que pede o crédito, na medida em que a taxa de juros tem necessariamente que subir, na medida que os serviços financeiros têm um custo muito mais alto, não é? Então, mas isso não acontece e acontece inclusivamente que os técnicos, mesmo agrários, estão a sair da agricultura. Então, isso só pode ser resolvido quando a agricultura for um setor competitivo, não só em termos empresariais,
como em termos salariais. Portanto, a produtividade na agricultura tem que alterar-se de forma que os técnicos que estudam agricultura fiquem na agricultura e não vão fazer consultorias, não vão para as organizações diversas, não vão para as burocracias e têm incentivos de criar as suas próprias empresas. Neste momento isso não existe. Significa o quê? Que estamos aqui num ciclo vicioso em que não resolvemos o problema do fundo, que é capacitar as pessoas no processo educativo normal de forma que permaneçam na agricultura e que a agricultura seja uma atividade atrativa, não só para o investidor, como também para o técnico, e, por outro lado, cobrimos essa insuficiência com uma super capacitação de monitorização das instituições financeiras para fazer o acompanhamento dos beneficiários dos créditos, como forma de as instituições financeiras terem maior garantia e menor risco, de modo a que as pessoas paguem aquilo que devem pagar. Okay. Então, tudo isso entramos aqui num ciclo de ineficiência que é coberta por outra ineficiência e andamos assim, não é? Doutora Tatiana, mesmo para encerrar, estamos aqui a falar da intervenção do Estado. Nós estamos a verificar que no setor, na cultura do arroz, por exemplo, algumas empresas privadas têm se retirado, justamente por causa desta intervenção, deste papel do Estado. O que conselhos pode dar ou o que é que está a falhar? Olha, este é que não é um dos meus pontos mais fortes, mas pelo que a gente já pôde ver, nós tivemos algumas empresas já fechadas, sim. Né? Minha fechou em Choco, né? Uma atividade também estava a acontecer em Matutuíne, também não arrancou, até por várias razões. E temos também na Zambésia o que fechou. Então, não há como concorrer, não é mesmo, com o produto importado. Né? Os custos de produção ainda são bastante altos e tem tudo a ver com o que a gente tem vindo aqui a falar. Né? Se o nosso produtor, se a empresa, quando vai buscar, ela trabalha normalmente em formato de outsourcing, né? com os produtores à volta. Uhum. Então, ela tem que ir buscar dinheiro ao banco, né? E apresentar garantias ao banco para poder aceder a esse valor que depois vai distribuir aos produtores. Porque o produtor não tem capacidade não é bancável, né? Falamos. Então, se acontece uma cheia, que foi o que aconteceu, por exemplo, no Choco, né? Perde-se tudo, não há seguro de produção, aquela empresa tem que assumir esses custos, tem que assumir o valor perante o banco, tem que pagar isso. Então, o nosso Estado tem que ser capaz de dizer, olha, tu estás a contratar, sei lá quantos mil produtores. Né? Como é que nós podemos, de uma forma, né, dar um apoio, né, a esta empresa para garantir que o sustento a longo prazo? Porque nós estamos a falar de intervenções sustentáveis, não queremos nada de curto e médio prazo, né, só põe, passa a mão e ficamos. Nós temos que pensar em intervenções, né, a longo prazo, garantir capacidade técnica para o próprio produtor poder ser eficiente. Né? Falamos de essas zonas, precisa-se abrir valas, não é mesmo? Alguns diques de irrigação já estão todos entupidos, tudo isso, né? Então, o nosso governo tem que investir por aí, ok? Para garantir uma sustentabilidade e a importação num setor que estamos a tentar levantar, né? O arroz, temos todo tipo de nomes para o nosso arroz aqui, né? Não é possível. Okay. Bem, muito obrigada pela presença. Hoje falamos da questão do papel do Estado para o desenvolvimento do setor agrário. Destacamos, sem dúvidas, o subsídio, o apoio, mas, acima de tudo, a capacitação que o Estado tem que prestar ou que tem estado a prestar aos pequenos produtores e a todos aqueles intervenientes no agronegócio. Muito obrigada e até para a semana.